Com o avanço do novo coronavírus, pesquisadores estudam a chamada imunidade de rebanho, que é atingida quando uma porcentagem da população é contaminada e fica imune. Dr. Renato descobriu por acaso que estava com a Covid-19. O médico não teve nenhum sintoma e foi diagnosticado com a doença num exame de rotina obrigatório no hospital em que trabalha em São Paulo. Não tive febre, não tive gripe, não tive nada. Não tive problema nenhum com relação a cheiro nem gosto. Eu não sei desde quando eu estava com o vírus, então eu não sei se eu já estava há uma semana, se era o último dia da doença ou o primeiro dia. A propagação do vírus se dá assim. No início, cada pessoa doente infecta outras 2 ou 3 e esse processo continua enquanto o coronavírus encontra novos indivíduos suscetíveis a ele. E só diminui a circulação justamente com a chamada imunidade coletiva ou de rebanho, que é quando uma porcentagem da população já teve contato com o vírus, mesmo que as pessoas não tenham percebido ou testado, mas já estão imunizadas. Segundo este infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, a imunidade coletiva depende também das diferenças genéticas. Existem pessoas que, apesar de, por exemplo, conviver com outras pessoas com a doença, não adquirem o vírus, muito provavelmente porque tem fatores genéticos intrínsecos que garantem uma resistência ou uma imunidade prévia a outros tipos de coronavírus, que a gente chama de imunidade cruzada, que garante proteção também para o Covid-19. Já se acreditou que isso aconteceria quando 60% a 80% da população tivesse sido infectada. E até por isso, os países mais desenvolvidos se apressaram em conter a doença para evitar números tão altos de casos e mortes. Já se sabe que a circulação do vírus pode atenuar quando 20% a 40% da população tiver sido infectada, mesmo antes da chegada de uma vacina. E justamente em países como o Brasil, em que o combate à doença foi desordenado, em algumas regiões, esse processo fica evidente. Você perde muitas vidas, principalmente de pacientes que poderia ter uma chance de sobreviver se tivesse um leito de UTI, então, com certeza, na estratégia de saúde pública. No norte do país, por exemplo, onde o contágio foi alto e rápido, dados do governo do Amazonas mostram a redução no número de casos desde o auge da doença no estado. Principalmente algumas cidades, como Manaus e Belém, onde chegou esse índice de 20%, e essas cidades já flexibilizaram suas medidas de isolamento desde o início de junho, e nós não tivemos uma segunda onda importante. A gente fala em excesso de óbitos. Isso não é aceitável do ponto de vista ético. Certo mesmo é que a população só vai estar livre na chegada de uma proteção contra o vírus. A vacina sempre vai ser necessária, porque a gente não sabe quanto tempo essa imunidade vai durar.